Abra sua Bíblia, Provérbios 31, 30. Enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Olha para quem está do seu lado e diga: a beleza passa. E a beleza não põe mesa, não garante felicidade no casamento. Beleza não garante que você será bem-sucedido. Aleluia! Glória a Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, capítulo 3, de 1 a 5, diz assim: o apóstolo, entenda o contexto, o apóstolo Paulo está preparando o jovem pastor Timóteo para os dias maus que viriam, e ao mesmo tempo o Espírito Santo está usando-o para nos preparar para os dias que iriam anteceder a volta de Jesus. Sabe, porém, isso, nos últimos dias, que dias são esses? Que dias são esses? Diga. Os últimos dias fazem referência a este tempo, o tempo que antecede a volta de Jesus. Então saiba, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade. Você olha, está com a cara bonita, cara de santo, de gente boa, negando entretanto o poder, a presença de Deus. E ainda no versículo 10 e 11: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, o meu procedimento, o meu propósito, a minha fé, a minha longanimidade, amor e perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Paulo está escrevendo a Timóteo, que foi educado por duas santas mulheres, a avó Lloyd e a mãe Eunice. Acertei aí? Quem é a mãe e quem é a avó? A avó Lloyd e a mãe Eunice. Queridos, as mães, e especialmente as que têm o temor a Deus, as servas de Deus, têm uma missão muito nobre, muito séria, sobre os seus ombros. Uma missão que às vezes é doída, na maioria das vezes é doída, na maioria das vezes é ingrata, aparentemente ingrata, mas existe um propósito de Deus através do ministério da mulher. Dê glória a Deus. Talvez algumas estejam aqui hoje dizendo: ah, Deus, tantas orações, tantos anos apresentando os meus filhos no teu altar e ainda não vi a colheita. Meu Deus, eu tenho feito, e eu tenho me alegrado pouco e chorado muito. Eu ainda não vi a resposta. E vem o inimigo no seu ouvido dizendo: desista, pare, não vale a pena. E quando você olha de lado, ao lado da sua casa, pessoas do seu relacionamento, você percebe tanta gente perdida, tantos filhos sendo ceifados antes do tempo, tantas famílias destruídas, tantos filhos envolvidos com drogas, com a criminalidade.
com a prática sexual ilícita, a sociedade se derretendo, cada dia mais perversa, e você fica, às vezes, sem saber o que fazer, e acaba sendo sucumbida diante de tantos desafios, e daqui a pouco faz como as mulheres do tempo de Joquebede fizeram, em que Faraó, uma figura de Satanás, decide ceifar as crianças, decide destruir as crianças, e vem como um rolo compressor, vem com a autoridade estatal, como hoje vemos, os livros chegando nas mãos dos filhos com a chancela do Estado, o Estado promovendo a baderna, a balbúrdia, o Estado promovendo a destruição, o Estado promovendo a destruição da família, dos pilares da família, das bases da família, e os pais sem saberem o que fazerem, pais que quando pegam os livros das crianças, ficam assustados, escandalizados, com tanta coisa nojenta, podre, porca. E o pior dos inimigos ainda, é a tela na mão das crianças. O pior desafio que os pais têm hoje. Por quê? Porque o engano é absoluto. Os pais estão dando o celular para quietar a criança, para entreter a criança. Estou pondo filmezinho bíblico, estou pondo desenhozinho bíblico, só que você não entende que ele está ficando viciado no celular, e daqui a pouco ele não vai ver só o filmezinho bíblico, na ponta do dedo dele está chegando milhares de mensagens, está chegando propaganda de todo tipo, das coisas mais perversas. Portanto, nós estamos nos tornando uma geração cativa. Como ser? Será que é possível ver a nossa casa na presença de Deus? Será que as sementes que lançamos vingarão, trarão resultado? Nossos filhos serão salvos, libertos, uma geração cheia do Espírito Santo de Deus? Eu quero te dizer com muita convicção: sim! Diga: sim! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Falei do Egito, lembro de Joquebede, uma mulher que decidiu ser diferente. Eu sou tão apaixonado com a vida de Joquebede, porque num contexto em que o Estado está chegando na casa e tomando os filhos e matando os filhos, a mulher decide enfrentar o Estado, ela decide esconder o filho. Quando não dá mais para esconder, depois de 3 meses de nascido, ela decide preparar um barquinho, coloca o menino ali, na esperança de que Deus faça alguma coisa. E tanto ela tem esperança que ela coloca o menino no rio, mas ela coloca a sua mocinha para tomar conta, para lhe informar o resultado do que viria. E Deus, de forma irônica, aquele que tinha, Faraó, que tinha decidido que os filhos dos judeus todos seriam mortos, Deus faz com que um filho do judeu, o pequeno Moisés, se torne neto de Faraó e herdeiro do trono. Diga: Deus é especialista em mudar o quadro. Deus detém o poder de criar, de mudar, de moldar, de transformar, como ribeiros de água. Assim é o coração do rei, do pai, da mãe, das autoridades, nas mãos de Deus. Ele tem o poder para transformar. Aleluia! Esses dias pensava, esse Moisés
que ficou 40 anos no Egito, na casa de Faraó, sendo preparado, estudando, ganhando capacidade, ganhando conhecimento, as melhores letras, as melhores informações, o que havia de mais precioso. Ele não entendia o que Deus estava fazendo, mas diga, ainda quando eu não entendo, Deus está fazendo. Aos 40 anos, ele que agora é um dos descendentes de Faraó, é filho adotivo da filha de Faraó, ele sai para visitar o povo judeu, seus irmãos de sangue. Tinha um chamado dentro dele, mas não era a hora do chamado. E ele então, tomado de impulso em ver um egípcio maltratando um judeu, ele mata o egípcio, e agora ele tem que fugir. 40 anos se preparando, mas tinha uma outra faculdade, a faculdade do deserto. Agora são 40 anos caminhando no deserto. Também ele não entende nada. Na cabeça dele é uma crise. Meu Deus, para que isso? Para que serviu todo o conhecimento, todo o estudo, a universidade, toda a formação acadêmica, e agora eu estou aqui cuidando de ovelhas? Ele não sabia que Deus estava preparando-o para a missão pela qual Deus o havia constituído na terra. Então ele passa 40 anos no Egito se preparando. Agora ele passa mais 40 anos no deserto. Ele não sabe o propósito. Ele não sabe do propósito. Até que um dia, ele vê uma árvore que queima. E essa árvore queima, mas não gera cinza. Queima, mas não perece. Queima, mas não estraga. E ele chega para ver, e ali ele ouve a voz de Deus chamando-o, conversando com ele e dizendo: eu tenho um propósito para a sua vida, a sua missão está de pé, eu tenho um plano para ti. Aleluia! Joquebede está lá no Egito, é uma das escravas, mas feliz porque o filho não morreu, mas preocupada como toda mãe: aonde está meu filho? O que aconteceu com meu filho que fugiu para o deserto? Até o dia em que aquele moço assume a missão e volta para o Egito, agora como libertador. Ele tem acesso. Se ele não tivesse sido criado na casa de Faraó, ele não teria acesso ao palácio. Ele tem acesso ao palácio. Por isso ele fala, por isso ele entra, por isso ninguém impede a sua entrada. E ali ele manifesta a glória de Deus. Agora está uma mãe dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Minha irmã, mãe, pai, eu lhe digo, tudo aquilo que é base de sofrimento, de dor e gemido, saiba que tem grande valor. Por isso eu lhe digo, não desista, ainda quando você não compreende o que Deus está fazendo, continue crendo. E quando você não compreende, simplesmente louve, simplesmente cante, simplesmente adore, porque ao fazer isso, você está dizendo: eu não entendo, eu não compreendo o propósito, mas eu creio no teu poder, na manifestação da tua glória, e eu sei que o Senhor se levantará. Dê glória a Deus. Aleluia. Daqui a pouco está Moisés conduzindo aquele povo, e agora ele começa a compreender, as coisas começam a se encaixar. Primeiro, todas as leis, os 5 primeiros livros da Bíblia, tudo que Deus deu a ele, só deu a ele, Caleb, porque ele estava preparado. Só deu a ele porque ele tinha estudado, era um homem letrado, era um homem preparado, era um homem que sabia lidar com as letras, era um homem que tinha formação acadêmica.
acadêmica, então ele tinha uma mente que conseguia entender e escrever no meio de milhares de escravos que ninguém era alfabetizado. Ali estava Moisés que era. Dê um glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: tudo tem plano, tudo tem propósito, tudo se encaixa, e chegará o tempo em que as suas indagações serão respondidas, e haverá paz no seu coração, entendendo que Deus agiu. Aleluia. Mas diga para quem está do seu lado: porém, não entre pelo caminho do engano de Satanás, duvidando, descrendo, achando que você perdeu tempo. Nada se perde diante de Deus. Aleluia! Diga comigo: nada se perde diante de Deus. Eu pergunto: e as suas orações? Responde. Diga: nada se perde diante de Deus. E as respostas que eu não tenho? Diga: o meu Senhor tem. Dê um glória a Deus. Aleluia. O meu Senhor tem. Ok? Quantos anos foi o tempo no deserto? Quantos anos? 40. Quantos anos Moisés ficou no deserto antes de conduzir o povo? Quantos anos? 40. Ninguém conhecia mais de deserto do que ele. Então os 40 anos do deserto era Deus o preparando para a missão gloriosa. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu quero dizer algo ainda. Se eu achar isso aqui, que para mim isso aqui é muito forte. Eu vou falar, você repete. Se Penina não provoca, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Vamos repetir? É muito poderoso isso. Se Penina não provoca, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Quem foi Samuel? O mais importante juiz e sacerdote do Antigo Testamento. Aquele que ungiu a Davi. Aquele homem que foi poderosamente usado por Deus desde criancinha. Filho de uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos, que era estéril. E Penina, a outra mulher de Eucana, porque naquela cultura, se a mulher não pudesse dar filhos ao marido, ele podia arrumar uma outra para ter filhos com ela. Quem tinha o amor e o respeito do marido e a honra era Ana. Mas naquela cultura, Ana era considerada uma mulher inválida, uma mulher pecadora, uma mulher sem a bênção, que alguma coisa estava errada na vida dela, porque ela não cumpriu a sua missão, que era dar nome, dar filhos, para dar sequência ao nome do marido. Era uma mulher de segunda categoria, era chamada de coitadinha, e Penina a provocava. Eu costumo brincar dizendo que cada vez que Penina lavava uma cueca do marido, ela engravidava. Era só o cheiro. Então, Penina provocava Ana. Até quando eles estavam na igreja. Você sabia que Satanás manda gente para te provocar? Era culto, festa de celebração, uma semana inteira. E a outra ficava zoando com ela. E o marido a honrava, pegava os melhores cortes de carne e dizia: minha filha, você é mais importante do que 7 filhos, eu amo você. Mas nada arrancava a angústia, a tristeza de Ana.
E diz a Bíblia que a rival a provocava e ela caía em choro, até que um dia ela cansou da humilhação. Olha para quem está do seu lado e diga: você precisa cansar da humilhação. Você precisa cansar da vergonha, cansar da exposição. Você precisa agir. Você precisa se posicionar em Deus. Aleluia! Dê um glória a Deus. Até que um dia, cansada de ser provocada, ela resolveu apresentar toda aquela vergonha para Deus. E ela entrou no templo e disse: eu não saio daqui enquanto Deus não me responder. Era da rede social? Diga, não. Era a presença de Deus. Aleluia! E diz a Bíblia que ela foi orando, orando, cansou. Daqui a pouco não saía voz, os lábios batiam apenas. O sacerdote a vê e achou que ela estava de porre, porque naquele festival, naquela festa, era festa de colheita. Então tinha gente que tomava umas biritas, tomava vinho, e uns tomavam mais, especialmente os angustiados de alma. Ele vira para ela e diz assim: até quando você vai ficar nesse show aí? Até quando você vai ficar bêbada? E ela vira e diz: meu senhor, eu não sou filha de Belial, eu não sou mulher perdida, eu não sou de Satanás, eu sou mulher aliançada. Eu não bebi vinho, eu não bebi bebida forte, porém eu venho derramando a minha alma na presença do Senhor. Acorda quem está do seu lado e diga: derrame a sua alma na presença do Senhor. Mais forte. Agora seja ousado e diga, olha no olho e diga assim: sabe por que as coisas não acontecem na sua vida? Porque você não aprendeu a derramar a sua alma na presença do Senhor. Quando ela acaba de dizer isso, ele vira para ela e diz: que Deus lhe conceda a petição que você fez, vá em paz. E diz a Bíblia que ela imediatamente se levanta, lava o rosto, muda o semblante e se alimenta. Ela tomou posse da palavra. Dê um glória a Deus. Outro glória a Deus. Ela tomou posse da palavra. Ela se posicionou, porque quem entregou a causa para Deus não precisa mais continuar batendo cabeça, não precisa continuar mais chorando e nem aceitar que o diabo te oprima ou pessoas te oprimam, porque você sabe que Deus já acolheu a sua oração e você sabe que a resposta virá. Tem alguém vivo aqui nesse lugar? Mais forte. Aleluia. Ela volta para casa. Não tinha deitado ainda com o marido, mas no coração dela e na mente dela ela já estava grávida. Volta para casa e põe a melhor lingerie. E vai assim: meu bem, hoje é nós dois, viu? E ela engravida. Diga glória a Deus. Deus faz, Deus responde. Quando nós colocamos a nossa vergonha, o nosso choro, a nossa dor na presença do Altíssimo. Aleluia! Aleluia! Agora vamos de novo. Acho que agora você entende o texto. Se Penina não provoca, fica forte. Ana não chora. Ouça, Penina poderia
uma mulher inteligente para fazer uma política de boa vizinhança. Ela podia dizer assim: Ana, esses filhos são nossos, Ana, me ajude a criá-los. Eu pari, Ana, mas eles são nossos, eles são meus e são seus. Talvez ela se acomodasse. Cuidado, viu? Porque às vezes o inimigo quer acomodar você. Cuidado. Mas ela não fez. E que bom que não fez, porque o que ela fazia dia e noite era tirar a paz de Ana. O ano inteiro, todo dia, provocando. Quando estava cheia, aqui Ana, você é mãe de novo. E você, hein, Ana? Deus se esqueceu de você, hein? Deve ter alguma coisa errada com você, viu, Ana? Deve ter alguma maldição. Você deve ter algum pecado escondido, Ana, porque Deus não te ouve. Parava para tirar foto lá no ministério, lá na igreja. Eu já não estou mais com aquele tamanho de barriga. Aqui está representando uma gravidez de poucos meses. Você está bem, representando bem. Aleluia. Ouça. Se Penina não provoca, Ana não chora. Se Ana não chora, Samuel não nasce. Ou a sua dor é a oportunidade para o milagre de Deus se manifestar na sua vida, para a resposta de Deus se manifestar na sua vida. Às vezes Deus te imprensa, te coloca no aperto, te põe no estreito. Sabe para quê? Para você se quebrantar na presença dEle, para você se humilhar diante dEle, para você chorar diante dEle, para você se derramar diante dEle. Portanto, eu quero te dizer: pare de ver luta, dificuldade, choro, problema, pressão como algo para te destruir, porque na verdade é para mexer com o seu brilho, é para te chamar a atenção e te fazer olhar para os céus, e você vê que lá no alto está o sublime, no trono, o Todo-Poderoso, e que tem prazer em responder a oração de quem se quebranta na presença dEle. E eu quero te dizer que Ele se levanta em seu favor quando você busca, quando você se quebranta, quando você faz conserto, quando você se humilha, quando você diz: eu não sei, eu não consigo fazer, eu não tenho como fazer, eu não sei fazer, eu não tenho a resposta, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu estou destruída e destruído, acabada, mas eu espero em Ti. Existem provações que nos fazem chorar, mas é nesse choro que Deus vai gerar o seu milagre. Está gemendo? Deus vai se levantar. Está doendo? Deus vai se levantar. Ponha na presença dEle, espere nele, aguarde nele. Quando o mundo viu uma mulher estéril, Sara, Deus estava vendo a mãe das nações. Quando o povo e a família de Davi viram um pobre, um simples pastor de ovelhas, Deus viu o rei de Israel, o homem segundo o seu coração. Quando o mundo viu em Paulo um perseguidor, Deus viu o apóstolo
que seria o homem mais influente, mais importante para escrever as cartas que hoje ministram a nós. Eu quero te dizer, não se preocupe com o que os outros veem em você. Quer saber seu futuro? Quer saber o que Deus tem reservado para você e para os seus? Entra no teu quarto na presença do Todo-Poderoso e Ele vai te revelar. Quero concluir desafiando as mães. E eu quero declarar que as mães dessa igreja, a semelhança de Joquebede, elas não permitem e não permitirão que seus filhos sejam tragados, destruídos, mortos pelo poder estatal, pelo poder do Estado, pela má educação, pela influência das telas, da televisão e dos smartphones. As mães desta igreja estão mais preocupadas com a alma dos seus filhos do que com o físico e com as roupas deles. Amém? Você entendeu? Seus filhos não precisam das melhores roupas. Eles precisam de uma mãe que ora, de uma mãe que vigia, de uma mãe que não desiste, de uma mãe que ensina. Posso ouvir um glória a Deus? E de um pai presente, atento, que participa, que ajuda, que ensina, que ora, que lê, que confronta. As mães desse ministério estão mais preocupadas com a vida eterna dos seus filhos do que com o sucesso deles nessa terra. Eu quero te desafiar a entender isso. A maioria das mães, elas estão preocupadas se o filho vai fazer, qual faculdade vai fazer, se vai se tornar médico, se vai se tornar engenheiro, se vai se tornar rico, mas não preparam esses filhos para que eles vejam a vida como missão, para que quando eles chegarem na faculdade ou na universidade, eles não sejam destruídos. Porque a maioria, quando chega lá fora, desvia. Por que desvia? Porque não estavam preparados. Você quer que seu filho seja um médico, mas vá para o inferno? Você quer que seu filho, sua filha seja uma grande empresária, uma pessoa muito bem sucedida e que todos aplaudam, mas que está perdida eternamente? Ao contrário, você precisa dizer: eu consagrei um filho a Deus com a missão de glorificar o nome dele, e aonde Deus quiser que meu filho esteja servindo, o trabalho dele será seu campo missionário. Seja empresário, seja um vendedor, seja um autônomo, seja um engenheiro, seja um enfermeiro, seja médico, seja juiz, seja em que área ele estiver atuando, ele estará ali em serviço a Deus. A vida dele será para a glória de Deus. Isso é missão. Isso é uma mãe, um pai antenados. Eu li um tempo desse atrás de um pai e uma mãe que não mandaram o filho para a faculdade, porque perceberam que se o filho fosse, ele ia desviar da presença do Senhor. Não estou dizendo que nossos filhos não devem estudar, devem, mas eu estou dizendo que eles precisam ser preparados para estarem ali, para quando enfrentarem toda a hoste maligna, todo o levante das trevas, eles permaneçam como luz nas trevas. Glória a Deus. Por isso, há uma necessidade. Comece pelas telas. Comece tirando das mãos deles. Comece diminuindo o tempo. E não pare de crer, porque o seu choro é a oportunidade para que a glória
de Deus se manifeste. Fique em pé, por favor.